Apvida. Estamos em parceria com a United Class, trazendo esse material para vocês. O Apvida é uma operadora que está aí há 43 anos no mercado, uma operadora sólida no mercado. É uma operadora que ela veio numa vertente um pouco diferente das demais. Ela sempre veio na questão de verticalização de rede. O que é verticalização, pessoal? Verticalização nada mais é do que você prestar o atendimento ao beneficiário também. Então, além do Apvida ser operadora, ela também é dona do atendimento ao beneficiário. Ou seja, eu presto atendimento lá no meu hospital, na minha clínica, no meu laboratório, mas não paro por aí, pessoal. O Apvida ele também presta atendimento no Clube de Vantagens, que também é próprio, a telemedicina, o aplicativo Minha Internação. Então, são vários mecanismos que a operadora tem que ela própria desenvolveu. Isso para facilitar o atendimento ao beneficiário. A gente vai trabalhando esses pontinhos ao longo da apresentação para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, o Apvida ele tem alguns protocolos, alguns princípios, né, enraizados mesmo na sua criação. O principal deles é a questão de eficiência e qualidade. O Apvida, pessoal, é uma operadora que tem um preço reduzido, sempre vai ser o menor preço do mercado, né, o menor preço da praça. Isso não faz com que o beneficiário perca qualidade no atendimento. Justamente porque a operadora investe muito em questão de maquinário, investe muito em estrutura, tanto do seu hospital quanto do seu laboratório, das suas clínicas, todas elas têm um padrão, é bem firme, né? Bem desenhado mesmo, e isso sempre cobrando um preço reduzido do beneficiário. Essa qualidade, pessoal, ela vem muito na questão dos protocolos médicos da operadora. O primeiro protocolo que a gente tem no Apvida é a questão do atendimento em até 15 minutos. É isso mesmo, pessoal, dentro do nosso pronto de socorro, o nosso beneficiário ele tem um atendimento extremamente rápido. Tanto que, já que todos os beneficiários têm esse atendimento rápido, a gente não tem sistema de triagem. Então, o nosso beneficiário lá ele não utiliza pulseira azul, verde, amarela, de nenhuma cor. Justamente porque todos os beneficiários estarão na sala do médico num prazo de até 15 minutos. Tanto que a gente tem um protocolozinho de atendimento de atender até 90% dos nossos beneficiários nesse prazo de 15 minutos, desculpa. Então esse é o primeiro protocolo que a gente tem na questão do atendimento ao nosso beneficiário. Como funciona o acompanhamento na questão do protocolo dos 15 minutos? O nosso beneficiário, quando ele chega no hospital, na unidade hospitalar, ele tem a recepção como qualquer outro hospital, mas ele também vai ter um totem de atendimento. O totem de atendimento é um robozinho, né? E o beneficiário, quando ele chega na unidade, ele coloca a sua digital. Quando ele vai para a sala do médico, conectado ao computador do médico, tem um outro leitor biométrico. E quando esse beneficiário ele vai para medicação, o enfermeiro tem um celularzinho que a gente chama de mobile. Esse celular ele é da operadora, ele é do Apvida, ele não tem aplicativo, não é um celular que a gente vê aí, que a gente tem mesmo pessoal, é um celular da operadora. Lá tem o sistema da operadora e do lado tem o leitor biométrico. Ou seja, pessoal, quando o beneficiário chega na unidade, ele coloca a biometria. Quando ele entra na sala do médico, coloca a biometria. E quando ele vai tomar medicação, também coloca a biometria. O Apvida ele consegue acompanhar nesse sistema de biometria o tempo de atendimento médio do beneficiário. Então a gente consegue saber se lá em Cuiabá, por exemplo, lá no meu hospital de Cuiabá, lá no meu hospital de Fortaleza, se tem algum beneficiário que está a mais de 15 minutos na questão do atendimento. Então a gente consegue acionar a unidade para resolver o problema daquele beneficiário. Então é um protocolo extremamente assertivo. Outra coisa que esse protocolo traz, outro benefício que esse protocolo traz, é a questão de eu saber a produtividade do médico. Eu consigo saber a hora que o médico entrou, quantos pacientes o médico atendeu por dia, a hora que ele parou de atender, o tempo médio de atendimento de cada paciente. Então a gente consegue, às vezes a gente está com pouco médico, a gente consegue solucionar isso muito rápido. Então é uma ferramenta que ela traz uma eficiência muito grande no nosso processo. E aí, pessoal, a gente tem outra questão dentro da nossa estrutura, que é a questão da expansão geográfica. O Apvida, de uns anos para cá, ele acelerou a questão de entrar em outras regiões. Tanto que a gente hoje já está em Goiânia, Minas, Joinville, né? O Apvida antes ele era extremamente concentrado aonde? Na parte norte e nordeste do Brasil.
Então, de uns anos para cá, a gente conseguiu entrar em várias outras praças e pretende entrar em várias outras também. E outra coisa extremamente importante no processo Apvida é a questão de a gente ter um sistema que conversa muito bem com o histórico médico do beneficiário. Às vezes, pessoal, o nosso beneficiário, ele está em Fortaleza, lá na nossa unidade de Fortaleza. Por quê? O nosso plano é regional, só que o beneficiário ele tem atendimento de urgência e emergência fora do Brasil. Isso todo mundo já sabe, né? E aí, às vezes, esse paciente nosso, ele está na urgência e emergência lá em Fortaleza, no Recife, em Joinville, e aí esse paciente se acidentou e está desmaiado, ou aconteceu algum problema grave com ele. E aí, já que a gente tem um sistema que ele é todo integrado, a gente consegue saber o tipo sanguíneo do beneficiário, se ele tem alergia a alguma medicação. Então, a gente consegue ter tudo dentro de casa. E isso vai auxiliar muito a questão do atendimento do médico lá da outra região. Outro benefício que a gente tem relacionado à questão do histórico médico é a gente conseguir fazer uma medicina preventiva e preditiva, pessoal. Ou seja, às vezes o nosso beneficiário ele tem uma diabetes, às vezes ele é cardiopata, e aí se ele tiver uma vida regrada, fazer seus check-ups regulares, dificilmente ele tem uma evolução do caso dele. E já que o Apvida ele tem tudo dentro de casa, a gente consegue justamente fazer essa medicina preventiva. Então, periodicamente, a gente convida o beneficiário a fazer o acompanhamento dele, os check-ups regulares, a gente entra em contato para saber se as atividades físicas deles estão regulares. Então, a gente faz uma medicina muito forte para quê? Para que a gente consiga dar uma qualidade de vida ao beneficiário e também que a gente evite ter internações médicas que poderiam ser evitadas, né? Outra questão importante, pessoal, é justamente a questão de toda a rede do Apvida ser própria, né? O Apvida ele sempre traz um preço extremamente reduzido em todas as praças que ele está. E aí, justamente por ele ter hospitais, clínicas, laboratórios próprios. Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos trabalhar um exemplo prático disso. Às vezes eu contrato um hospital terceirizado, o Hospital Bolinha de Marte. Esse hospital, ele vai prestar o atendimento ao meu beneficiário, eu sou operador Apvida, eu contrato esse hospital hipotético, tá? E aí, esse hospital, além do custo do atendimento, ele vai querer uma margenzinha de lucro. E isso é que o Apvida evita, pessoal. A partir do momento que o Apvida ele tem rede própria, eu evito de pagar o custo operacional e o lucro que esse prestador teria. Então, eu ganho competitividade dentro da minha praça. Dentro da região onde eu estou vendendo, eu repasso menos reajuste ao beneficiário, acaba que eu diminuo sempre a questão de custo operacional. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho da operadora, né? O Apvida é uma operadora que tem quase 16 milhões de beneficiários, 15,9 milhões de beneficiários, isso dividido entre plano médico e plano odontológico, é uma operadora que cresce muito a cada ano, é uma operadora extremamente sólida, que vocês podem confiar em levar o beneficiário de vocês, porque é uma operadora que ela tende sempre a crescer em todas as praças onde ele entra. Então vamos lá, pessoal, o Apvida é uma operadora que conta hoje com 70 mil colaboradores, justamente para trazer o melhor atendimento aos nossos beneficiários, corretores e todos os nossos parceiros, né, envolvidos na nossa estrutura. É uma operadora hoje que apresenta 87 hospitais próprios espalhados por todo o Brasil. E é uma operadora que trabalha muito também a questão de pronto atendimento. Então a operadora chega, ela sempre abre um hospital e ela também investe em abrir prontos atendimentos para esvaziar o hospital e que o hospital ele atenda somente aquele beneficiário de risco médio e grande, né? De alta complexidade, de média complexidade. E aí aqueles pacientes que precisam de atendimento que é mais tranquilo, de baixa complexidade, eles são direcionados aos pronto-socorros, tá bom? Onde estão localizados toda a nossa rede de atendimento. Então, se vocês forem ver, o Apvida ele está em várias localidades hoje do Brasil, desde São Paulo, Minas, praticamente todo o norte, né? No Nordeste todo também. Então, realmente a gente está, a cada ano que passa, a gente está invadindo novas praças, entrando em novas praças, trazendo justamente para o corretor novos negócios, né? A gente está investindo realmente em trazer novas configurações ao corretor. Tanto que hoje a gente já consegue auxiliar nossos corretores para venda em várias outras regiões. Diariamente, os nossos corretores, além de Brasília, estão abrindo os olhos para outras regiões também.
E isso, pessoal, graças realmente a essa expansão que o Apvida vem passado. Aqui, pessoal, o que a gente traz? Vocês lembram que eu falei que o Apvida tem 15,9 milhões de beneficiários. Isso, pessoal, é dividido entre o plano médico e o plano odontológico. Como é que tá isso, pessoal? No plano médico, a gente tem 9 milhões e pouquinho de beneficiários. E no plano odontológico, a gente tem aí 7 milhões de beneficiários. O que isso significa, pessoal? Vocês verificaram que eu tenho 9 milhões para 7 milhões, né? A gente sabe que a realidade, não só de Brasília, mas de todo o Brasil, não é essa. Geralmente o beneficiário ele contrata somente o plano médico. E no Apvida não. No Apvida o nosso beneficiário, a maioria dele contrata médico e odontológico. Por quê, pessoal? O Apvida ele investe muito na contratação dos dois produtos. Tanto que, se o beneficiário contratar somente o produto médico, ele sai mais caro do que contratar somente o plano médico e odontológico juntos. Por que, Thiago? Muito corretor chega até mim sem entender essa mecânica, né? Essa estratégia da operadora. Pessoal, é justamente porque a gente tem vários dados de vários pacientes que adoecem, que morrem por causa de um problema odontológico. Então, o que o Apvida faz? Eu invisto, eu motivo o nosso beneficiário a cuidar da saúde bucal também. Às vezes um paciente ele está lá com siso e ele não cuida porque não tem plano odontológico. Então o Apvida ele está muito atento a isso e aí eu trago um produto que o beneficiário contrate e que cuide da saúde bucal também e não precise correr riscos de ter agravamento por causa de um probleminha na boca. Então, é uma estratégia que a operadora tem justamente para facilitar a vida dos nossos clientes. Então, pessoal, aqui a gente mostra para vocês um pouquinho a nossa estrutura hospitalar, né? O Apvida, ele como vocês viram, é uma operadora que vende muito, é uma operadora que tem muitos beneficiários em todas as praças em que trabalha. Então, logicamente, a gente precisa atender o nosso beneficiário com a maior agilidade possível, porque senão, o que aconteceria se eu vendesse bastante e aí eu demorasse para atender nosso beneficiário? O nosso beneficiário ficaria insatisfeito, porque ficaria na fila várias horas, então realmente sairia de lá falando mal da operadora. Então a operadora ela traz o que? Ela traz um investimento massivo na questão dos melhores equipamentos para atender o nosso beneficiário, justamente para a gente dar resultados mais rápidos, laudar mais rápido, e aí atender a patologia desse beneficiário com a maior agilidade possível. Outro pensamento que a gente tem, pessoal, até falando um pouquinho da questão hospitalar, é a mudança de chave de pensamento mesmo que a gente tem dentro da nossa unidade. O que acontece muito nos hospitais que são credenciados? Para o hospital, quanto maior tempo o beneficiário ficar ali na sua unidade, melhor porque ele vai gerando mais custo, né? E dentro da unidade Apvida, pessoal, o pensamento já é totalmente o inverso. Quanto menos tempo esse paciente ficar dentro da minha estrutura, melhor é para mim. O que a nossa parte hospitalar vai fazer? Sempre tentar tratar o beneficiário com a maior agilidade possível, justamente para ele precisar ficar o menor tempo possível lá e também não precisar voltar. Então, assim, não é porque a gente vai atender ele rápido que a gente vai atender ele de qualquer jeito, não. A gente vai atender rápido e a gente vai solucionar o problema desse beneficiário com agilidade. Aqui a gente também traz um pouquinho mais da questão de estrutura mesmo da unidade, né, da questão de gestão mesmo. O Apvida, além da questão de maquinário, investe muito na questão de gestão. Quando a gente gere muito bem a estrutura, a gente consegue dar uma celeridade muito maior no atendimento ao nosso beneficiário. Aqui, pessoal, a gente tem alguns dos programas que o Apvida trabalha justamente para dar um conforto muito maior ao nosso beneficiário. Então, a gente tem um programa Nascer Bem, né, que a gente tem uma reestruturação no atendimento do beneficiário do pré-natal, então a gente acompanha muito bem a grávida, né, o seu filho, né, então a gente faz todo o acompanhamento desse beneficiário. A gente tem a questão do paciente nefrológico, do doente renal também crônico, né, então a gente trata muito bem esses beneficiários para a gente dar um conforto, né, um bem-estar muito maior para esses beneficiários. Aqui, pessoal, a gente tem um pouquinho do nosso clube de vantagens. Como eu falei para vocês, o nosso clube de vantagens é próprio, é da própria operadora e é um sistema aberto, tá, pessoal? Qualquer empresário aqui da cidade, ele pode entrar em contato com a Apvida caso ele queira fazer parceria. Para quem não conhece como é que funciona o clube de vantagens, é aquele sisteminha que você gera um voucher e tem desconto numa empresa parceira, tá? O nosso beneficiário, para ter acesso ao nosso clube de vantagens, ele não paga nada adicional por isso,
ele precisa somente estar adimplente e entrar no site ou no aplicativo do Apvida. E aí ele consegue gerar o seu voucher e ter até 60% de desconto em várias bandeiras, né? A gente tem várias drogarias, empresas de viagem, mercado, então são vários tipos de negócio que o nosso beneficiário pode ali acessar os benefícios. Dentro do Apvida, a gente tem um núcleo de qualidade que acompanha o dia a dia mesmo da nossa estrutura hospitalar. Então elas verificam se em dada região tem algum beneficiário que está a mais de 15 minutos ali precisando de atendimento. Então elas acompanham isso em tempo real e emitem relatórios disso também. Além de acionar a unidade hospitalar, elas emitem relatórios justamente para a gente conseguir ranquear as melhores unidades que a gente tem na questão do atendimento, tanto rápido ao beneficiário quanto eficiente também. A gente fala um pouquinho da nossa teleconsulta, tá? O Apvida é uma operadora que trouxe a teleconsulta no início da pandemia, né? Só para vocês terem ideia, a pandemia ela começou em março e a nossa teleconsulta em abril já estava aí a pleno vapor atendendo nossos beneficiários. Hoje a gente já atendeu mais de 5 milhões de beneficiários via teleconsulta, que é aquela consulta virtual, né? Que o beneficiário acessa o seu computador e ele consegue ali fazer seu pedido médico, né? Às vezes ele consegue ter um assessoramento, às vezes está passando mal, precisa saber qual medicação que ele vai receber, que ele vai comprar, né? Então, o Apvida faz esse acompanhamento também. A nossa teleconsulta, pessoal, ela conta com 23 especialidades e funciona 24 horas por dia. Então, é uma ferramenta muito útil àquele beneficiário que não quer se deslocar até o hospital, às vezes não mora tão perto do hospital. Então, ele tem essa ferramenta também. O Apvida tem todo o histórico médico do beneficiário dentro de casa. Com isso, pessoal, na época de pandemia, a gente criou esse aplicativo para dar uma segurança aos familiares do paciente internado. Na época de pandemia, o paciente estava com Covid e ele precisava ficar em quarentena internado. E aí o Apvida criou esse aplicativo em que o familiar desse paciente faz o login no aplicativo e ele consegue ver todo o andamento da internação do parente dele. Dá uma segurança, dá um conforto, né? Dá uma tranquilidade também, porque o paciente ele consegue saber se o familiar dele tomou medicação, que horas que tomou, se está na UTI, se já está no quarto, quando vai ter alta, tudo por meio desse aplicativo. E outra coisa importante, pessoal, esse aplicativo ele só é possível por causa da rede verticalizada. Por quê? Tá tudo dentro de casa. Se eu fosse depender de um hospital terceirizado para me passar todas as informações de todos os beneficiários, isso provavelmente não seria possível. Beleza, pessoal, aqui a gente traz uma informação extremamente importante, que é uma avaliação nacional que a Apvida tem, que é realizada pelos nossos pacientes internados, tá? Ou paciente internado ou seu acompanhante. Essa ferramenta que a gente tem, pessoal, é justamente para a gente conseguir sempre deixar o nosso atendimento de uma forma linear. A gente sabe que todos que trabalhamos com a questão de atendimento, um dia o atendimento está excelente, no outro dia o atendimento não está tão bom, isso é natural. E aí o Apvida ele traz uma ferramenta de avaliação constante dentro dos nossos hospitais, justamente para a gente deixar o atendimento sempre certinho. Vou até explicar melhor aqui para vocês. Às vezes eu vou lá na padaria do seu João, que é aquela padaria que tem na esquina da casa de vocês. E aí, nessa padaria, o pãozinho está certinho, o seu João me atendeu muito bem, todos os funcionários também muito bem, o ambiente estava limpo, estava tudo certinho. Então, o atendimento foi sensacional. E aí, às vezes, eu preciso ir daqui 6 meses lá na padaria de novo. E aí, o pão já não está tão bom. O seu João já estava ali mais estressado, me atendeu de forma ríspida, os atendentes nem olharam para mim, o ambiente já estava sujo. Então, o atendimento ele caiu bastante, né? A gente sai com essa impressão que o atendimento caiu bastante. E o Apvida está atento a isso, pessoal. Então, o que eu faço? Eu crio uma ferramenta de avaliação constante aos nossos hospitais, justamente para que as pessoas tenham a tendência de não deixar cair a qualidade do atendimento. Então, desde lá nosso diretor, até as pessoas da limpeza, as pessoas da hotelaria, da organização dos quartos, né? Buscam realmente deixar o atendimento sempre da melhor maneira possível aos nossos beneficiários. Tanto que, se a gente for verificar, nossa classificação de 0 a 5 é 4,63.
É uma avaliação muito boa e já foi realizada para mais de 11 milhões de beneficiários. Aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem as formas que o beneficiário tem de atendimento no Apvida. Ele pode ser atendido via site. Lá dentro do nosso site, pessoal, tem uma ferramenta chamada chat, né? Que muitos corretores me perguntam, o Apvida tem o WhatsApp para atender o beneficiário? Não, a gente tem esse chat que ele consegue o atendimento. Outra informação importante, dentro do nosso site, pessoal, o nosso beneficiário, ele consegue pegar boleto, ele consegue solicitar autorização, que isso é muito importante, ele vai só carregar lá o pedido dele, depois de alguns dias o nosso setor de autorização já emite a senha e o local onde ele vai fazer esse procedimento dele. Ele consegue boleto, carteirinha, relatório, ele consegue nota fiscal, ele consegue várias informações de forma ativa dentro do site. Ele só vai colocar lá o CPF e a senha dele que consegue todas essas informações. Outra forma que o nosso beneficiário tem de atendimento é o aplicativo, tá? Lá o nosso beneficiário tem todas essas ferramentas também. Boleto, solicitar autorização, carteirinha, marcação de consulta, que é muito importante, tudo ali na palma da mão dele, tá bom? Outra ferramenta que o nosso beneficiário tem para atendimento é o totem, tá? Esse totem, que é aquele totem que fica lá nas nossas unidades, tanto no hospital quanto nas clínicas, e aí o nosso beneficiário ele consegue, além ali de imprimir a sua pulseira de identificação, ele também vai conseguir verificar carteirinha, informação financeira, tudo ali dentro do nosso totem, tá bom? O beneficiário ele também tem o telefone, a nossa central de atendimento para contato com a Apvida, e tem você corretor também tem o gestor para prestar esse atendimento para vocês. O Apvida ele tem apenas um produto, tanto médico quanto odontológico, tá bom, pessoal? E o nosso produto odontológico é aquele produto RO-ONS, tá? Cobertura RO-ONS. Então a gente não vai cobrir faceta, né? Que às vezes algum corretor me pergunta, não vai cobrir algo que seja estético, tá? Nós vamos cobrir tudo que está no RO-ONS, que é a cobertura básica, né? Que vocês conhecem. Esse produto vocês podem vender ele separado e também pode vender junto com o plano médico, tá bom? No plano empresarial esse produto vem separado, no plano individual ele vem agregado lá no plano de saúde, tá bom? Outra informação importante é que o plano odontológico ele tem cobertura nacional, tá? Como vocês sabem, o plano médico ele tem cobertura regional, a venda dele é regional, urgência e emergência fora, isso no médico. Já o plano odontológico, a cobertura dele é nacional, tá bom? Aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a nossa unidade hospitalar, né? O nosso hospital fica ali na 713 Sul e o nosso hospital, pessoal, ele atende os nossos beneficiários para procedimentos de pequeno, médio e grande porte. A gente também tem exames de imagem, laboratório, consultas eletivas também, ou seja, é um grande centro hospitalar mesmo. A gente tem várias especialidades, vários procedimentos dentro dessa unidade, tá bom? A nossa estrutura, ela tem um atendimento segregado. O que significa isso, pessoal? A gente separa os beneficiários sensíveis dos beneficiários normais, né? Então, as crianças, a grávida e o paciente oncológico, ele tem espaço exclusivos para ele dentro da nossa unidade. Isso justamente para a gente evitar que existam infecções cruzadas, tá bom? Às vezes o paciente chega lá, vai fazer uma quimioterapia e pode correr o risco de ter Covid. Então, dentro da minha unidade, esse risco é extremamente diminuído, tá? Justamente porque a gente tem esse atendimento dessa forma segregada, tá bom? Outra questão importante é que a gente separa o nosso beneficiário de urgência e emergência do paciente letivo, tá? Aqui nessa imagem, pessoal, vocês estão vendo a entrada do hospital para W3, para as casas, né? Aqui fica W4 Sul. E esse prédio ele é vazado, nos fundos dele fica W5. Então o paciente letivo ele entra pelos fundos dessa imagem e o paciente de urgência e emergência entra para W4, tá bom? Justamente para a gente separar o beneficiário e que o paciente não tenha risco de pegar alguma coisa, sendo que ele foi fazer ali um procedimento eletivo, entenderam? Vamos lá, aqui a gente apresenta um pouquinho da nossa estrutura, tá? A nossa estrutura hospitalar e a nossa estrutura também do PS, né? Aqui, pessoal, não tem a nossa enfermaria e apartamento, não tem acomodação, tá bom?
Vou explicar para vocês como é que funciona a questão de acomodação. A gente sabe que em Brasília, muitas vezes vocês vendem para o cliente de vocês enfermaria, porque quando ele precisar de internação, lá a maioria dos hospitais hoje é só apartamento. Dentro da minha estrutura, pessoal, não é bem assim, tá bom? Vai ter a separação entre enfermaria e apartamento. Enfermaria, pessoal, ficam no máximo 2 beneficiários do mesmo sexo e o acompanhante dele não pode ficar lá 24 horas e tem tempo ali para trocar de turno. Já aquele beneficiário apartamento, quarto individual, esse paciente ele pode ficar lá 24 horas e a troca de turno dele pode ser a qualquer momento também. Ou seja, o enfermaria ele tem um prazo ali mais reduzido e o apartamento ele tem um prazo um pouco mais abrangente, né? Aqui, pessoal, a gente traz um pouquinho a nossa estrutura das clínicas, tá? A gente tem 3 clínicas hoje, além da clínica que fica dentro do hospital. A gente tem uma clínica em Taguatinga Sul. Essa clínica de Taguatinga Sul, ela tem alguns exames, algumas consultas eletivas, tá? Tem alguns exames de imagem também. A gente tem uma segunda que é a Taguatinga Norte, que fica ali perto da M Norte, né, ali na Hélio Prates. Ali a gente tem coleta laboratorial, algumas consultas e exames de imagem. E a nossa terceira clínica fica no Gama, ali em frente ao Hospital Público do Gama, no edifício Life Gama, tá bom? Fica bem centralizado ali na região do Gama e ali o nosso beneficiário tem alguns exames de imagem, tem coleta laboratorial também, ou seja, isso é muito bom ao beneficiário, porque Taguatinga Norte, Gama e no Brasiliense a gente faz coleta laboratorial, então sempre tem um laboratório próximo ali do nosso beneficiário, tá bom? Aqui a gente mostra um pouquinho da nossa estrutura, vocês podem ver que sempre é uma estrutura extremamente padronizada e nova, né? Sempre nova e que traz um conforto ao nosso beneficiário também. Como vocês viram, a Apvida, ele não é apenas uma operadora de plano de saúde, né? Ela é uma estrutura de negócio um pouco diferente do que a gente tem aí no mercado. É uma operadora que nasceu com a verticalização muito enraizada e por isso, pessoal, ela foi muito premiada justamente por ser uma operadora pioneira, que trouxe um empreendedorismo, né, que trouxe uma visão diferente de como você pode atender o beneficiário. Tanto por isso que a gente já tem aí, está chegando a 16 milhões de beneficiários, justamente pela estrutura e pela idealização mesmo que a operadora tem. Beleza, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre produto propriamente dito, tá? A gente fala um pouquinho sobre como funciona a operadora, né? Um pouco dos ideais da operadora, dos princípios, e a gente vai falar um pouquinho sobre produto. Como vocês sabem, o nosso produto é a venda regional, tá? E o nosso beneficiário ele tem urgência e emergência na unidade de Apvida fora de Brasília. A gente tem planos com e sem coparticipação ambulatorial e a gente trabalha somente com o produto nosso plano, tá? Então a gente tem um produto apenas e esse produto é o mesmo tanto na adesão, tanto no individual quanto no empresarial. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre plano individual, mas aí eu vou rascunhar aqui com vocês um pouquinho da diferença entre o individual e o coletivo por adesão que muito corretor confunde, tá bom? O plano individual, pessoal, é um plano que vocês vendem para o CPF. Então você vende para qualquer pessoa de qualquer idade e ela não precisa ter elegibilidade, não tem idade mínima, não tem idade máxima. O plano coletivo por adesão, vocês precisam da elegibilidade, precisa de ser estudante, servidor público e por aí vai, que sempre vocês verificam essas regras dentro da administradora de benefícios de vocês, tá bom? Outra questão importante, no coletivo por adesão, vocês cobram taxa de angariação. Plano individual não se cobra taxa de angariação, pessoal. Outra coisa importante, reajuste. No plano individual, o reajuste ele é determinado pela ANS, tá? Então, geralmente é um reajuste mais reduzido. E no coletivo por adesão vai depender daquela massa, vai depender daquele grupo de beneficiários. Então essas basicamente são as diferenças entre o individual e o coletivo por adesão. O coletivo por adesão também tem idade mínima e idade máxima, né? Vocês sempre podem consultar a administradora de vocês. E o individual não, o individual vocês vendem para a pessoa que tem um dia de vida ou para a pessoa que tem 100 anos, 150 anos e por aí vai. Não tem nenhuma limitação de idade, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem as localidades em que vocês podem vender em Brasília, tá bom?
Então vocês podem vender Brasília e todas as cidades que fazem divisa com Brasília. Lembrando que o beneficiário contratou em Brasília tem urgência e emergência fora nas unidades do Apvida, tá bom? E aonde vocês consultam as unidades do Apvida? apvida.com.br, lá no itemzinho rede exclusiva, tá bom? Vocês podem vender para o nosso beneficiário Brasília, divisa com Brasília. Quais são essas cidades? Águas Lindas, Ocidental, Formosa, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio e Valparaíso. Qual cidade que a gente sente falta aqui, pessoal? Lusiânia, tá? Então, Lusiânia não está na nossa área de comercialização. Aqui, pessoal, a gente traz algumas informações interessantes quando vocês fecham lá o plano individual de vocês. Cada beneficiário, ele recebe no primeiro boleto R$25 por contrato, tá? Cada contrato que entra na Apvida tem uma taxa de cadastro de R$25 por contrato. O beneficiário, ele precisa de quê para contratar com a gente? RG, CPF, comprovante de residência. Basicamente isso. Se vocês estiverem vendendo para uma criança, somente para uma criança, você vai precisar do RG, CPF, comprovante de residência do pai ou do responsável financeiro, né? Que o responsável financeiro pode ser qualquer pessoa. E aí você vai precisar da certidão de nascimento da criança com CPF, tá bom? Essa informação é até importante, pessoal. Quem pode ser responsável financeiro? Qualquer pessoa, tio, avô, pai, mãe, vizinho, amigo do vizinho. Então qualquer pessoa pode ser responsável financeiro, tá bom? Quem pode ser dependente? Qualquer pessoa também, pessoal. Não precisa ser parente propriamente dito. No plano individual, qualquer pessoa pode ser dependente. Outra informação importante, qual é o prazo? Eu lancei o contrato hoje. Em quanto tempo o nosso beneficiário está ativo? Pessoal, em regra, 3 dias, tá bom? Isso logicamente vai variar se o contrato gerar pendência, se tiver algum final de semana, né? Às vezes dá uma atrasada. Mas em regra, o prazo 3 dias. Vou explicar para vocês o prazo aqui. Vocês lançam a proposta de vocês hoje no sistema, num prazo de mais ou menos 12 horas, o meu cadastro já avaliou essa proposta. E aí, o cliente ele vai receber um link com login e senha. Então, ele clica no link, coloca o login e senha que veio juntamente com esse link e ele já faz a validação da proposta e já gera o seu boleto. E aí, o contrato desse cliente ativa 24 horas após o cliente pagar o boleto. Então, é um prazo extremamente rápido, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem o que? O calendário. Esse calendário é para mostrar para o cliente de vocês mesmo. Às vezes, o cliente ele quer o quê? Eu quero que o meu contrato tenha vencimento 10. Se o cliente quer que o contrato dele tenha vencimento 10, ele só pode validar a proposta dele lá do dia 1º ao dia 10. Ou do dia 11 ao dia 15, que são as opções que aparecem o dia 10 para o cliente escolher de vencimento, tá bom? Então sempre fiquem atentos a essa questão do calendário também. O primeiro boleto desse cliente, pessoal, ele sempre sai com 3 dias para vencimento, tá bom? A não ser que o cliente esteja gerando essa validação do dia 28 ao dia 30, 31 do mês. Porque o Apvida sempre traz o vencimento no último dia do mês. Não entenderam, né? Deixa eu explicar aqui para vocês. Se eu valido a proposta no dia 28 de qualquer mês, o vencimento vai ser no último dia do mês, dia 30, vamos supor. Se eu validei dia 29, vencimento 30. Se eu validei dia 30 do mês, vencimento 30. Isso influencia vocês quando, pessoal? Às vezes o cliente, ele quer o vencimento, o primeiro boleto dele no vencimento 1, 2 do mês. Então, vocês vão sinalizar para eles que eles validem a proposta somente no dia que ele vai pagar esse boleto, tá bom? Isso se ele vai validar no final do mês. Aqui, pessoal, a gente traz um pouquinho a coparticipação, tá bom? A nossa coparticipação tem um valor extremamente reduzido, tá bom? Esses valores aqui são os limitadores, tá? Então, o paciente lá por consulta eletiva, ele pode pagar lá a coparticipação na consulta dele eletiva. E aí, sucessivamente, tá bom? Qual é o limitador que um beneficiário pode pagar por mês a título de coparticipação? Vamos lá. Se eu pago R$200 de mensalidade, eu posso pagar outros R$200 de coparticipação. Ou seja, é 100% do valor de mensalidade do beneficiário. E aí vamos supor que o beneficiário ele tem mais de R$200 para pagar de coparticipação. Esse valor ele é acumulativo, tá, pessoal? Então, vamos supor que eu pague R$200 de mensalidade
e eu preciso pagar R$ 300 de coparticipação. Eu vou pagar R$ 200 nesse mês, mais R$ 100 no outro, tá bom? Então esse valor ele é acumulativo. Franquia, pessoal, o que acontece? Franquia, os nossos produtos eles são com franquias na ANS, porém a gente está isentando o nosso beneficiário do pagamento de franquia. Como assim? Quando o beneficiário está em carência, ele não pode acionar a franquia, né? Quando ele passa o cumprimento da carência dele de internação, que seria a hora que ele pagaria a franquia, o Apvida está isentando. Então, todo beneficiário que contrata com a gente, ele já entra com essa questão da isenção. O que muito corretor me pergunta? Ah, mas amanhã depois vocês podem decidir cobrar a franquia. Não, pessoal, não é bem assim. Vamos supor que o Apvida, a partir de hoje eu quero cobrar a franquia dos meus contratos. Quem entrou com um contrato sem franquia, continua sem franquia. E não se preocupe que qualquer mudança contratual, pessoal, a gente sinaliza você corretor. Beleza, pessoal, aqui a gente traz a nossa carência padrão, tá bom? Essa nossa carência padrão, em vários momentos a gente traz algumas campanhas que isenta, principalmente ali consultas e exames simples, tá bom? Então sempre fiquem atentos, me consultem, que eu passo para vocês quais são as campanhas que estão em vigor, tá bom? Uma informação importante sobre essa questão das carências, pessoal. O nosso beneficiário, a gente colocou ali a carência de 180 dias para terapias, tá? Que é ali o que? ABA, Bobate, né? Psicoterapia, fono, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional. Essas terapias, pessoal, elas foram para 180 dias, tem uns 5 meses mais ou menos, então já passem isso para o cliente de vocês. Ah, eu quero contratar esse plano para psicoterapia, para sessões de terapia ocupacional, para questões de fono. Então, pessoal, vocês já passem isso para o cliente de vocês, que a carência para as terapias 180 dias. Não esqueçam de passar isso, tá bom? Como funciona o aproveitamento de carência no Apvida? Você vai levar em consideração o tempo que o beneficiário tinha na operadora anterior para abater na minha carência Apvida. Então, se o paciente ele tinha lá de 30 a 180 dias, vai abater 30 dias na minha carência padrão Apvida. Então, se ele tinha de 180 dias a 12 meses na operadora anterior, abate 50% do tempo da operadora anterior, tá bom? E se esse paciente tinha 12 meses ou mais, 100% do prazo que ele tinha lá, abate aqui na minha carência do Apvida. Tem algumas exceções, pessoal. Quais são as exceções? Eu não compro parto, pré-existência e os procedimentos multidisciplinares. Para esse paciente ter compra de carência, ele precisa ter menos de 59 anos, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um pouquinho da documentação necessária para compra de carência. Essa documentação é padrão, tá? Que você vai precisar ali da declaração de permanência, da cópia da carteirinha, ou do comprova da ANS, dos comprovantes de pagamento, né? Ou da declaração de adimplência também, tá bom? Então a documentação é bem padrão, já é o que vocês trabalham de mercado, não tem muito segredo. Ah, Thiago, quais são as operadoras congêneres? Quais são as operadoras que vocês compram carência? Vamos lá, as nacionais, Unimed, Sul América, Amil e o Bradesco. As regionais, Quality, Ideal e MedSenior, tá bom? Então essas são as operadoras regionais que a gente faz compra de carência hoje, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produto empresarial. Como eu falei para vocês, o Apvida ele trabalha somente com um produto, que é o produto do nosso plano. Então, pessoal, quando a gente vai ver regras comerciais, não tem muita diferença do produto individual, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Tanto que vocês podem ver que a área de comercialização é a mesma, não tem diferença alguma, tá bom? Então, pode vender para empresas de Brasília, cidades que fazem divisa com Brasília. É a documentação que vocês já trabalham de mercado. Uma informação importante, pessoal, o Apvida é uma operadora que vocês não perdem negócio, tá? Vocês podem negociar para qualquer pessoa jurídica, SEI, CPF, prestador de serviço. Então, qualquer pessoa jurídica, a gente consegue fazer uma contratação. A licitação, tudo a gente consegue fazer, tá? A gente tem setores dentro da Apvida para ramificar em todas as áreas. Então, a gente não perde negócio. Traga seu cliente para a Apvida que a gente tem um negócio especial para ele. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem o quê? Quem pode ser dependente, tá? Aqui a gente tem aqui na elegibilidade
que são os dependentes diretos. Esses dependentes pode ser a qualquer tempo, tá bom? Pode ser tanto na adesão quanto nas inclusões posteriormente. E aí são os empregados, sócios, funcionários da empresa, filhos, enteados de até 43 anos e os netos até 43 anos. Esses são os dependentes a qualquer tempo. E a gente tem, em alguns momentos, a gente tem campanhas de consanguíneos, tá bom, pessoal? Nessas campanhas de consanguíneo, vocês podem, no ato da contratação, na primeira carga do contrato, entrar alguns agregados. Quem são esses agregados? Pode ser irmão até 58 anos, sobrinho até 58 anos. Se o contrato tiver a partir de 3 beneficiários, pode entrar genro e nora. E se o contrato tiver a partir de 21 vidas, pode entrar pai e mãe, sogro ou sogra, tá bom? Sempre bom grifar isso, pessoal. Sempre consultem o gestor de vocês para verificar se essa campanha está vigente, tá bom? Outra informação importante sobre o nosso plano empresarial, pessoal. A vigência dele é no dia que vocês lançam em sistema. Não tem questão de calendário, para daqui 15 dias, para daqui 20 dias, não. Você lançou o contrato em sistema hoje, meia-noite, esse contrato ativa, tá? Isso se o contrato for ativação automatizada, tá bom? Se ele não tiver nenhum impeditivo, né? Nenhuma observação que o sistema ali verifique, não gere nenhuma pendência, coisa do tipo. Mas se o contrato for certinho, mandou com a documentação assinada, não gerou nenhuma pendência, o contrato ativa na virada do dia, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver também que o calendário é o mesmo do plano pessoa física, então a empresa ela pode se basear na ativação dela para ela escolher o vencimento. Então, de acordo com a minha ativação de contrato, eu posso escolher o vencimento do meu contrato. Então, vamos supor que eu seja empresário, vou contratar o plano e eu quero que sempre o meu vencimento seja dia 10. Eu posso colocar esse contrato no Apvida do dia 1º até o dia 15. Aqui, pessoal, a gente tem uma situação que ela é um pouco atípica. Quando vocês estão negociando com o CNPJ de fora de Brasília, que as vidas estão em Brasília. Essa venda ela vai entrar por Brasília. Vocês têm que mandar um e-mail para a nossa diretoria, tá bom? Pedindo autorização. E aí vocês conseguem fazer essa contratação. Como assim? Eu estou negociando com uma empresa que o CNPJ é de São Paulo e as vidas moram em Brasília. Então, vocês fazem esse fechamento com a gente aqui de Brasília, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem a carência, tá? Vocês viram lá no plano individual que a nossa carência padrão era aquela lá. Aqui no plano PJ, se o contrato tem de 2 a 15 vidas, a gente já consegue uma redução um pouco maior, tá bom? Vocês podem ver que a carência de 30 dias para consultas e exames simples já cai para 24 horas, então o paciente já entra isento, né? E aquela carência de 90 dias para alguns exames que são intermediários já cai para 60 dias se o contrato for empresarial de 2 a 15 vidas. Se o contrato, pessoal, ele tem de 16 vidas a 29 vidas, essa carência já cai praticamente toda para 24 horas, tá? A não ser a questão de pré-existência e procedimentos de alta complexidade que se encaixam ali em 180 dias. Então a carência já fica muito melhor para o beneficiário. Quando o contrato tem 30 vidas ou mais, por normativa da ANS, tem a isenção total, tá bom? Coparticipação e franquia não tem diferença do plano individual, tá bom? Mesmo limitador, que é 100% da mensalidade do beneficiário, e também valor acumulativo, ou seja, o paciente vai pagando até liquidar tudo. Franquia, mesma coisa, o beneficiário ele tem a isenção de franquia, tá bom? E é isso, pessoal. Apresentação bem básica, bem sucinta para vocês pegarem o pensamento da operadora, como a operadora funciona, os principais argumentos que vocês podem ter, tá bom? É uma operadora que trabalha muito a questão de humanização no atendimento, precificação reduzida e também a gente procura sempre dar um atendimento mais rápido ao beneficiário. A nossa vigência é extremamente rápida, então são muitos benefícios agregados que vocês podem passar ao beneficiário de vocês. Estou à disposição para o que precisarem, tá bom? Venha com a Apvida, estamos juntos e vamos para cima!